Sejam bem-vindos! Que bom estarmos juntos aqui celebrando o Senhor. Você pode sentar. Projeto Três Amigos. É um projeto que já realizamos há mais de 15 anos aqui na nossa comunidade. Nós escolhemos como membros da igreja 3 amigos para jejuar e orar por um período. Esse ano foram 15 dias de jejum e oração. E se você está aqui, significa que quem te convidou está fazendo uma declaração de amor. Significa, eu amo você, não é verdade? É porque entre todos os seus amigos, ele escolheu você, para que orar pelas suas necessidades, para que você seja abençoado, para te ver feliz, para te ver cheio de vida no Senhor Jesus. E para falar de oração, queria falar sobre a maneira que Jesus
nos ensinou a orar. Está em Mateus, capítulo 6, do verso 9 a 13, que diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós nos reunimos para orar aqui. Tiramos um tempo especial de consagração e intercessão, mas por que nós oramos? Muitos podem responder para pedir algo a Deus, outros para agradecer, outros podem dizer para buscar ajuda em momentos difíceis. Tudo isso é verdade, mas não é o centro. E Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso como um modelo, como uma referência, como um guia. Não como uma oração só para ser decorada ou repetida, ainda que possamos usá-la como um modelo e repeti-la, mas como uma revelação do motivo pelo qual nós deveríamos orar. Eu quero te mostrar, com base na orientação do Senhor Jesus, e como resposta a essa pergunta, por que oramos? Nesse texto da oração do nosso Senhor. Por que oramos? Em primeiro lugar, porque Ele é Pai. Oramos porque podemos ter um relacionamento, como diz o Senhor Jesus, de uma maneira especial naquele período: Pai nosso que estais nos céus. Sabe, é interessante entender que o motivo pelo qual oramos é porque entendemos que Deus não é uma religião, Cristo não é uma série de regrinhas ou um manual, Cristo é uma pessoa, Deus é real e Jesus ressuscitou e vivo está, e hoje eu posso entrar com intrepidez na presença do Senhor, sem problemas, para ter um relacionamento real, pessoal, de primeiro grau com o Criador do universo. Você e eu precisamos entender que ser cristão é um chamado por meio do sacrifício de Cristo na cruz, para sermos amigos de Deus. Amigos de Deus. Ele é nosso Pai. Oramos não porque precisamos simplesmente de algo dele, mas porque nós temos alguém. Oramos não porque são as obrigações da nossa religião, não, mas é porque podemos ter em Cristo Jesus intimidade com Deus. Aprender com Jesus sobre a oração é saber que a verdadeira espiritualidade é muito mais do que religião. Eu não preciso marcar horário para entrar na sala de audiência com o Criador do universo, mas como um filho eu entro, eu pulo no colo, eu posso conversar, abrir meu coração, porque eu sei que tem um Deus nos céus que se importa com o meu e com o seu coração. A oração é uma relação de amor. De um amor já recebido na cruz. É muito mais do que medo, culpa ou religião. Segundo lugar, por que oramos? Oramos porque Ele é o Rei. E nós devemos nos render ao soberano Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Em seguida, o Senhor nos ensina a orar assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Depois de conhecer quem Deus é, Jesus nos ensina a colocar o Deus no centro da nossa vida.
A maioria das vezes nós entramos em oração já pedindo: Senhor, eu preciso disso, Senhor, faz aquilo, Senhor, resolve tal situação. Mas oração, ela precisa, em Jesus, reverter a ordem. Antes do pão, significa entender o reino. Antes das necessidades, eu preciso entender que a minha maior necessidade é que a vontade de Deus seja feita em mim. Antes de pedir, é adorar e reconhecer que Deus é justo, santo, perfeito, e nele eu posso colocar a minha confiança e a minha fé. A oração correta, ela é muito mais do que tentar mover o coração de Deus. É muito mais do que tentar convencer a Deus de realizar os meus planos, mas orar é reconhecer que os planos de Deus são perfeitos, que a vontade de Deus é a melhor, e a oração me faz ajustar o meu coração para os planos de Deus. É orar para que os meus planos, de alguma forma, se liguem com o plano perfeito do meu Pai. E o que significa orar como rendição, com esse foco no reino? Significa santificar o nome. É entender que eu quero viver para a glória dele. Oração ajusta o meu coração. É entender que o que eu preciso é que o reino de Deus, a vontade de Deus seja feita na minha vida, que Cristo tenha o total controle de mim, da minha família, dos meus amigos. É entender que eu sou só uma criança, que se deixar, eu quero comer e almoçar chocolate, pipoca. A gente não sabe nem pedir, mas que o nosso Pai, que é maduro, sábio, santo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu preciso entregar o meu controle a ele. Assim, orar, como Jesus nos ensina, é reconhecer que a vontade dele é maior do que a minha. Quando oro, seja feita a sua vontade. Eu estou tirando a mim mesmo do trono da minha vida, estou colocando Jesus no trono de tudo. A oração verdadeira não começa no meu desejo, mas na vontade do Rei. Terceiro e último lugar, oramos porque Ele é o provedor. Ele vai nos ensinar a orar dizendo: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele vai nos ensinar a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas. Ele vai nos ensinar a orar dizendo: me livra do mal. Agora, a oração desce desse encontro com o eterno para o chão da vida. Nós oramos porque precisamos ser totalmente dependentes de Deus, mas com uma fé que Deus é o Deus que supre, e Ele supre o nosso pão, e o próprio Deus, o Senhor Jesus, nos ensina a buscá-lo para o pão de cada dia, sabendo que é Ele que cuida do nosso material, Ele que cuida da vida, Ele que cuida da nossa saúde, Ele que cuida das nossas lutas, Ele que cuida dos nossos desafios, e como um bom Pai, Ele quer enfrentar as nossas lutas do dia a dia. Por isso, Deus supre hoje, e Ele diz: pão nosso de cada dia nos dai hoje. O seu amigo perguntou para você, provavelmente: o que você quer que eu ore? Qual é a sua necessidade hoje? Sim, o Senhor Jesus se importa com a sua dor de hoje. E Ele quer suprir e se envolver com as suas lutas de hoje. E como diz o próprio no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus nos ensina a orar assim: e quando orar, orem com fé de que já receberam, dando graças a Deus. É assim que a gente ora: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor se inclina dos céus
para ouvir a súplica do seu povo. Mas Ele também tem a cura para o ontem, porque às vezes o que nos traz aflição são as mágoas, os rancores, as doenças e as feridas da alma. Às vezes são os sentimentos de culpa, de inadequação, a luta com a nossa identidade, mas eu posso entrar na presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, e reconhecer que sou falho, que necessito de perdão e reconciliação com Deus e com outro. Porque quando a falta de perdão, o coração, ele sofre, a alma corrói. Mas quem recebe perdão, tem um coração leve, inclusive para perdoar. Por isso a gente pode orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem é amado ama, por isso pode perdoar. Quem é curado no coração, ele agora perdoa. Deus guarda também o nosso amanhã, quando a gente pode orar dizendo: livra-nos. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Ele te supre para o hoje, Ele te cura para o ontem, mas Ele te guarda para o amanhã, trazendo livramento. Oramos para que o Senhor nos guarde das tentações, nos livre dos perigos à nossa volta, e assim nós oramos por você. Porque Deus, Ele é o Deus que nos protege. Orar é colocar essa armadura de Deus, que em Cristo nos faz vencedor das lutas do nosso dia a dia. Por que nós oramos então? Oramos porque Ele é Pai e podemos ter um relacionamento com Ele. Oramos porque Ele é Rei e a sua vontade é poderosa para nós. Oramos porque Ele é provedor e Ele pode te suprir em todas as tuas necessidades, do presente, do passado e do futuro. Oramos, mas porque isso é uma resposta ao amor de Deus que nos conquistou, porque Ele é digno, porque fomos amados, porque precisamos dEle. Talvez você chegou aqui, querido amigo, pensando: eu também preciso voltar para perto do papai. Eu preciso voltar a chamar a Deus de Pai, não apenas de Deus, da terra. Preciso entregar a minha vida e o meu coração a Ele e voltar a ter uma relação de amor e dependência. Eu preciso buscar a vontade de Deus. Eu preciso dEle para as provisões das minhas lutas. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu não sei qual é o teu motivo de oração, mas eu quero dizer que a gente pode buscar a Deus juntos. Amém? Porque Deus é um Deus que responde orações. E eu acredito que no mundo espiritual que a gente não consegue ver, milagres estão acontecendo. Deus está ouvindo dos céus e liberando palavra de resposta para a sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus que tem vitória sobre a dor, até mesmo sobre a morte, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, intercedendo por você e vivendo para te abençoar. Fica de pé comigo, vamos orar juntos. Mas nesse momento, quero convidar você a orar comigo a oração do Pai Nosso. Podemos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
Vamos orar juntos. Se você estiver com a sua família, pegue na mão da sua esposa, dos seus filhos, da sua sogra. Se tiver com seu amigo que te convidou, pega na mão dele, porque ele é o Pai nosso. Entrar na presença de Deus, a gente faz juntos, com uma grande família, família de Deus. Vamos orar. Se puder fechar os seus olhos comigo. Enquanto eu oro, você tem a liberdade também de fazer as suas próprias palavras no seu coração, ou até abrir os seus lábios e falar com Deus. Ele ouve a tua voz, porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que em nome dele tivéssemos acesso ao Pai. Vamos orar. Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, nessa tarde, Pai, junto com amigos que temos carinho, que amamos, que são importantes para nós, que o Senhor moveu o nosso coração. Senhor, nós queremos te pedir, meu Deus, juntos, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor supra com o pão de cada dia, que o Senhor livre de todo o mal, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, a sua saúde, as suas necessidades, as suas finanças, que o Senhor abençoe o seu casamento, os seus filhos, que o Senhor abençoe os seus sonhos, os seus projetos, que o Senhor abençoe a sua alma, tirando toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, toda a dor, que às vezes arde no fundo da alma, que não temos respostas, mas clamamos àquele que tem a resposta para todas as coisas, clamamos àquele que pode liberar a palavra dos céus e mudar e transformar as vidas e restaurar a história. Nós clamamos por você, querido amigo, em nome de Jesus. Nós clamamos por eles, Senhor. Meu Pai, que tudo aquilo que eles pediram, que tudo aquilo que eles têm clamado, que o Senhor opere algo de milagre, de transformação. Restaura o enfermo, levanta o caído, transforma o cansado, salva o perdido, restaura casamentos, transforma filhos, muda famílias, traz o pão de cada dia. Abre a porta, Senhor, que ele clama. Nós clamamos juntos, Senhor. Tu és aquele que tem a resposta, que tem a chave, que quando o Senhor abre não há quem feche, e por isso nós entramos na tua presença, clamando por ti, meu Deus, em nome de Jesus. Que hoje, assim como nós colocamos o nome dessa celebração, seja um dia do milagre na vida deles, seja o dia da restauração, seja o dia da resposta, seja o dia do novo de Deus para essa casa, para essa vida. Que agora mesmo nós cremos que tu és capaz de curar o enfermo, que agora mesmo nós cremos que tu és capaz de trazer o perdão ao coração, que agora mesmo nós cremos que tu és capaz de visitar aquele filho, aquele marido, aquela casa, aquele pai, aquela mãe. Nós cremos que agora mesmo o Senhor é Deus para fazer, e por isso a ti clamamos nessa noite, porque confiamos em ti e já te agradecemos em fé, em nome de Jesus. Graças a Deus.
e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, todos os meus dias. Preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais de domingo. O que importa é que cresça,
toda glória, todo louvor, toda adoração sejam a Ti, Jesus. Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença essa noite, nesse lugar. Nós queremos Te dar honra, glória, louvores e adoração e dizer que Tu és especial nesse lugar, Jesus. Envolve-nos essa noite com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. Somos desesperadamente necessitados da Tua presença, da Tua graça, da Tua bondade e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Uma honra recebê-los aqui. Vocês são muito especial para Deus. Vocês são muito especial para nós. E tudo isso aqui foi feito pensando em você, pensando na sua vida, na sua alma. E que bom que você está aqui conosco essa noite. Mas existe alguém que é mais especial do que eu e de que você está presente nessa noite aqui, amém? É o Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar com você essa noite sobre milagre. Sobre milagre. O nosso culto é o culto do milagre. Nós vivemos dias em que nós estamos na expectativa do milagre. Nós cremos que nesses dias haverá muitos testemunhos de milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. A definição de milagre, bem simplista, é que o milagre é uma intervenção de Deus em um evento natural, tornando esse evento sobrenatural. O milagre, ele não tem explicação. Somente Deus opera milagres. Deus opera milagres desde o Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, por toda a Bíblia, você vai ver um Deus que opera milagre. Um Deus que transforma coisas naturais em coisas sobrenaturais. Quem crê em milagre aqui? Aleluia, nós cremos em milagre. Nós somos um povo que crê no milagre. E quando o Senhor Jesus, Ele andou aqui na terra, Ele operou inúmeros milagres. O Senhor Jesus, Ele se fez homem e Ele habitou entre nós. E muitas pessoas testemunharam milagres, coisas sobrenaturais que Jesus operou quando Ele estava aqui na terra. E eu queria essa noite compartilhar com você um milagre que foi escrito pelo evangelista Lucas. Em Lucas capítulo 5, nós vamos ler apenas 2 versículos. Lucas capítulo 5, do verso 12 ao verso 13. Evangelho de Lucas capítulo 5, verso 12 e 13. O texto sagrado vai nos dizer assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? A palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17, que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E ele vai dizer diversos sinais em que vão acontecer. E ele termina dizendo que aquele que crê, ele vai impor as mãos sobre o enfermo e ele vai ser curado. Então Jesus está diante de um homem que está ferido de lepra. E talvez você possa pensar: o que tem de mais uma doença? Lepra.
nos nossos dias não tem muito impacto, mas nos tempos de Jesus, alguém que estava com lepra, ele era uma pessoa condenada. Ele estava condenado à morte, era uma doença degenerativa que ia corroendo os seus membros, a sua pele, e ele estava condenado à morte. A pessoa que estava infectado com lepra no Antigo Testamento, ele não podia conviver com outras pessoas, ele se tornava uma pessoa impura perante a lei de Moisés, e ele era separado do convívio com as outras pessoas, ele era separado da sua família, ele era separado da sociedade, ele era separado dos seus amigos. Ninguém queria estar perto de um leproso, porque essa enfermidade era terrivelmente contagiosa. Lucas, que é médico, quando ele escreve esse texto, ele vai dizer que aquele homem estava completamente tomado pela lepra, ou seja, não era uma doença que tinha iniciado, era uma doença que já tinha feito bastante estrago na vida daquele homem. Provavelmente ele estava com as feridas expostas, mais um motivo para ninguém querer se aproximar daquele homem. Não havia naqueles dias cura para a lepra. Não há relatos bíblicos de que alguém tenha sido curado com remédio para a lepra, porque não havia cura. Então era uma condenação certa, era uma certeza de que aquele homem ia morrer, e iria ser uma morte lenta, uma morte bastante dolorida, onde ele ia sofrer com aquela enfermidade. Entre outros sintomas da lepra, ela é uma doença que ela causa a insensibilidade na pele, onde você pode até se machucar e não sentir dor, porque a parte afetada está dormente. Assim era a realidade daquele homem, que a Bíblia sequer diz o nome dele. Mas a lepra hoje simboliza o pecado que nos separa de Deus e que nos separa também das pessoas. A lepra dos nossos dias não é uma doença visível, é uma doença silenciosa que atinge a alma e causa muitos estragos na vida da pessoa. Provavelmente não entrou ninguém por aquela porta com chagas no corpo, com feridas no corpo, com lepra. Porque pode haver nos nossos dias alguém que tem a pele perfeita, cabelo perfeito, dentes perfeitos, unhas perfeitas, mas está contaminado. Não por uma doença visível, mas por uma doença invisível. São os traumas, são as feridas que as pessoas carregam. Muitas vezes essas feridas, elas acontecem dentro da família, dentro dos relacionamentos. A pessoa tem um sorriso lindo, maravilhoso, mas é forçado. Por fora está tudo bacana, mas por dentro está um estrago terrível. É a doença dos nossos dias que causa a depressão. É o mal dos nossos dias. É algo silencioso, que só quem sabe o que sofre é quem está na pele. Às vezes a pessoa do teu lado não entende o teu sofrimento, mas está lá. E essa noite, o Senhor Jesus, Ele marcou o encontro com você, aqui nesse lugar, para falar com você a respeito disso. Porque, quem sabe, essa pessoa que entrou hoje por aquela porta é uma pessoa que está nesse estado. Você está sem rumo na sua vida, você se sente discriminado, você se sente rejeitado, você se sente inadequado, você não consegue se encontrar
nesse mundo. Eu queria dizer para você que tem solução para o seu problema. Porque esse homem, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Não era uma situação animadora, não. Mas ele está diante daquele que pode curá-lo. Somente ele, de alguma forma, aquele homem entendeu que a única saída para ele era Jesus. Então ele vai até Jesus, porque a esperança dele está em Jesus. Ele não tem solução, ele não tem como resolver o dilema da sua vida, ele não tem como aplacar o seu sofrimento, mas ele tem um encontro com Jesus. Ele está diante do médico dos médicos. E vamos pensar um pouco, através do texto, a postura desse homem diante de Deus. Ele começa com uma atitude de reverência e humildade. Ele diz: se quiseres purificar-me. Não é uma reivindicação, não é uma determinação. Ele entende que depende da vontade de Deus para que a vida dele tome um rumo diferente. Então ele diz: se quiseres, podes purificar-me. E é legal quando você acompanha esse relato no livro de Marcos 1:41, ele vai dizer assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Se queres, ele quer. Deus é o principal interessado em que você dê certo na sua vida, de que você se encontre na sua vida, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. E enquanto você não entender isso, você vai sofrer, você vai bater em portas erradas, e você não vai encontrar a solução que você precisa para a sua vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Jesus sabe do teu sofrimento. Talvez o teu vizinho, talvez o teu pai, talvez a tua mãe, talvez o teu marido, a tua esposa não sabe, mas Ele sabe. E Ele essa noite está trazendo luz sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, Ele está mostrando para você áreas da sua vida que precisam ser restauradas. E eu digo para você, somente Jesus pode fazer essa cirurgia. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Não foi um toque acidental, não foi um toque involuntário, não. O sentido original desse toque aqui é que Jesus envolveu aquele homem com seu amor, com a sua graça, com a sua compaixão e a sua misericórdia. E a cura, a Bíblia diz que foi imediata. Não foi um processo. A medicina, quando você é curado, você passa por um resguardo, você vai tomar medicação, você passa por uma série de exames e uma série de burocracia para que você passe pela cura. Jesus faz a obra completa. Quando Jesus envolve alguém com seu amor, com a sua graça e a sua misericórdia, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para operar o milagre. O milagre que você precisa para a sua vida está em Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ele é a resposta que nós precisamos. Ele é a resposta para a sua vida.
Ele é aquele que cura as feridas. Ele é aquele que penetra aonde ninguém pode penetrar. Somente o Espírito Santo de Deus pode remover aquilo que está lá guardado, que só você sabe. E essa noite é uma noite de cura. Essa noite é uma noite de restauração, porque existe nesse lugar pessoas que precisam ser tocadas, não pelo toque involuntário, ocasional, mas pelo toque de amor, pelo envolver de Jesus, o abraço de Jesus. Pessoas carentes de abraço, pessoas carentes de amor. Jesus está aqui e Ele quer te envolver com seu amor, com a sua misericórdia e a sua graça. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé. Eu queria orar para você. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é vida. A Tua palavra liberta. A Tua palavra cura. Senhor, nós não confiamos no homem, nós confiamos no Senhor. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu tens toda a autoridade sobre a terra e tudo que nele há. Jesus, essa noite, visita esse coração desse homem, dessa mulher. Envolve ele com teu amor, com a tua graça, com a tua compaixão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tu és o Jeová Rafá, que cura. Essa noite, libera sobre o teu povo uma unção de cura, Senhor, de restauração. Visita cada coração, recolhe cada lágrima essa noite. Aquele que está triste, que tu venhas trazer a tua alegria. Aquele que está deprimido, que o Senhor venha trazer a tua cura, a tua alegria. Visita, Pai, cada um que está aqui nesse lugar, Jesus. Envolve com os teus braços de amor, com a tua graça restauradora. Tu tens liberdade essa noite, Espírito Santo, em visitar corações, transformar vidas, transformar histórias nesse lugar, Deus, para que teu nome seja glorificado, para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Você pode sentar só mais um pouquinho? A gente já está chegando para o final. Já foi falado aqui, eu vou repetir mais uma vez. Olha, você é muito especial, você que está visitando a gente aqui, hoje, aqui nessa noite. Quem está visitando a gente? Quem é o amigo? Vocês são muito especiais para a gente. A gente tirou tempo, a gente tirou alimento. Se você não sabia, a gente estava jejuando, porque a gente entende que vocês têm muitas necessidades. E nesses dias nós nos abstivemos de alguns alimentos, de alguma alimentação, e estivemos orando por você, porque você tem necessidade. E você é muito especial para nós, muito especial para nós. Mas a pessoa mais importante que está aqui nesse lugar é Jesus. E já foi dito isso hoje aqui. Ele é a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Mas os nossos olhos não conseguem ver Jesus. Mas como é que a gente sabe que Ele está aqui nesse lugar? Porque a gente crê na palavra dEle. E a palavra dEle diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Então a gente tem certeza que Jesus está aqui. Mais do que essa pessoa que está do teu lado. Ele é muito mais real do que essa pessoa que está do teu lado. E se você estica teu braço um pouquinho para a direita, toca no ombro da pessoa que está perto de você, toca no ombro. Isso. Essa pessoa é real, né? Você está vendo, você está tocando. Mas Jesus é muito mais real do que essa pessoa. Porque foi Jesus que criou cada um de nós. Ele criou cada um de nós. E esses últimos dias eu estava pregando aqui na igreja a respeito de 4 homens que eles sabiam que Jesus estava numa casa e eles queriam levar esse homem até Jesus porque ele era aleijado. Então eles improvisaram uma maca e quando chegaram na casa, a casa estava cheia, como está aqui. Muita gente em pé lá fora e não tinha como entrar naquele lugar. Não havia possibilidade de entrar. Mas aqueles amigos, eles estavam determinados. Nós vamos levá-lo até Jesus. E por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Jesus podia, de alguma forma, dar jeito na situação dele. Ele era paralítico. E os amigos entendiam, olha, vamos levá-lo até Jesus, que Jesus pode curá-lo. E eles fizeram isso. Mas como eu falei, quando eles chegaram naquele lugar, a casa estava cheia e não tinha nenhum acesso. Então eles tiveram uma brilhante ideia. Já que não dá para ir pela porta, nem tampouco pela janela, vamos pelo telhado. E eles escalaram aquela casa, levaram algumas cordas, fizeram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico exatamente na frente de Jesus. E quando Jesus olhou aquela cena, que muitos possam estar naquele lugar assustados, o que está acontecendo? É um terremoto? Caindo pedaço de barro, de madeira, pelo teto. E Jesus olha aquela cena, ele não fica assustado. Muito pelo contrário. Ele olha aquela cena e enxerga apenas fé. Fé. E ele fala àquele paralítico, olha, os teus pecados estão perdoados. Mas existia naquele mesmo lugar alguns religiosos. E os religiosos, eles perseguiam Jesus procurando alguma falta nele. E quando eles ouvem Jesus falar, olha, os teus pecados estão perdoados. Eles não falam nada, mas eles pensam no coração dele. Isso é uma blasfêmia. Quem é este homem? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, irmãos, amigos, Ele conhece muito mais do que esse mundo visível que a gente vê. Ele conhece muito mais da aparência que nós temos. Ele esquadrilha o nosso coração.
Ele consegue ler a nossa mente e sabe a intenção do nosso coração. E quando ele olha para aqueles homens religiosos, sabendo da intenção deles, ele fala para aqueles homens: o que é mais fácil? Dizer para esse homem: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a tua maca e anda? E ele diz a sublime frase: para que vocês saibam que eu sou Deus e tenho poder para perdoar pecados, eu te digo. Ele falou para aquele paralítico: levanta, pega a tua maca e anda. E a palavra do Senhor diz que de um salto, ele nunca andou, ele nunca havia andado, mas ele dá um salto e anda e começa a louvar a Deus. Nós somos amigos de vocês e a gente entende que o maior benefício que Deus pode fazer por você não é simplesmente resolver o teu problema de enfermidade, o teu problema do casamento, o teu problema com teu filho, o teu problema no hospital. Eu não sei qual é o problema que você tem. Jesus pode curar isso aí, pode transformar, pode sarar, pode. Mas a maior necessidade que que você, que todas as pessoas têm aqui neste lugar, a maior necessidade que nós temos é da cura, não só física, mas a nossa cura espiritual. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. E eu me incluo nisso. Todos nós pecamos. E todos nós estamos separados de Deus. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. A morte. Aquele que pecou tem que morrer. Mas Jesus, ele teve tanto amor por nós, tanta misericórdia por nós, como diz a palavra dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para morrer em favor de vocês, para morrer em favor de mim. E ele fez isso. Jesus, ele sacrificou a sua vida por amor a nós. Porque no lugar do pecador, naquela cruz, aquele lugar é reservado para mim e para você. Mas Jesus, ele pagou o preço por nós. Ele nos salvou. E assim como aqueles 4 amigos que levaram o paralítico na presença do Senhor, a pessoa que te convidou, ele fez a mesma coisa. Ele está conduzindo você para a presença de Deus, para conhecer a Deus. E o Senhor Jesus, ele é muito diferente do que você imagina. A sua presença é mansa, é doce. Jesus não é um Deus carrasco, que está com o chicote na mão, louco para nos chicotear. Não, ele é um Deus amoroso. Ele diz na sua palavra: vinde a mim. É o convite de Jesus. Olha, vinde a mim. Quem? Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, enfadigados. Todos vocês que estão cansados de lutar. Todos vocês que estão cheios de problemas, que não tem mais para quem recorrer. Jesus está dizendo: olha, vinde a mim, porque eu sou manso. Vinde a mim, porque o meu jugo é suave. O peso que ele tem para nós, irmãos, amigos, ele vai carregar conosco. Ele vai carregar conosco. Nenhuma pessoa que esteve diante de Jesus
voltou para sua casa da mesma forma. Hoje a gente ouviu aqui muitas pregações falando sobre isso, sobre cura, sobre a quem recorrer quando a gente está aflito. Recorra a Jesus. Teve uma mulher que ela tinha um pecado, ela era adúltera. E segundo a lei de Moisés, uma pessoa que era pega em adultério, ela deveria ser apedrejada, deveria ser morta. E alguns homens religiosos levaram aquela mulher, provavelmente arrastada pelos cabelos, e jogaram aos pés de Jesus, como quem dissesse: e aí, mestre, o que a gente vai fazer? A gente pode apedrejar essa mulher? E Jesus, a certo ponto, ignorou aqueles homens. Ele simplesmente estava agachado, escrevendo na areia, e ele olha para aqueles homens com pedras nas mãos e diz: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens, um a um, foram lançando as suas pedras no chão e se retiraram da presença dele. E Jesus olha para aquela mulher, sem dignidade, humilhada, toma ela nas mãos e diz: olha, vá e não peques mais. Ela não tinha uma doença física, a doença dela era espiritual e ela precisava de cura, assim como todos nós que estamos aqui nesse lugar, nós precisamos de cura. E Jesus está disponível para você. Ele está disponível para você. Se você está cansado, enfadigado, com problemas, cheio de dificuldades, e quer receber esse Jesus, a gente vai fazer uma oração agora. Você pode fechar os seus olhos onde você está agora. Eu vou fazer uma oração bem breve. E você vai orar comigo. Você que tem essa necessidade. Você vai dizer as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Toma-me em Tuas mãos. Eu sou Teu. Perdoa os meus pecados. No nome de Jesus. Amém. Nem doeu. Quem fez essa oração e quer fazer esse compromisso de entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Pode levantar bem alto. Amém? Vamos ficar de pé. A gente vai encerrar o culto agora. Já já a gente vai encerrar. Não vamos demorar não. A gente vai cantar uma canção agora. E enquanto a gente canta essa canção, você que fez que levantou a sua mão, que fez essa oração, venha até aqui na frente. A gente quer orar juntos com você mais uma vez. Tá bom? Você que fez essa oração, vem aqui na frente para a gente orar juntos.
mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Eu posso dizer isso para você com toda a convicção do meu coração. A melhor coisa que existe na vida é a gente entregar a nossa vida para Jesus. É a melhor coisa. Não existe nada melhor nesse mundo. Não existe nada melhor nesse mundo do que você entregar a sua vida para Jesus. Se você tem sonhos de ter uma casa nova, quando você tem uma casa, você quer uma casa melhor depois. Se você tem sonho de ter um carro bom, o sonho passa, você quer ter um carro melhor. Muitos homens trocam até de mulheres porque querem mulheres melhores. Muitos homens deixam sua família e constituem outra família porque eles acham que vai ser melhor a outra família. Trocamos de emprego, trocamos de faculdade, trocamos de várias coisas, mas Jesus é incomparável, porque não dá para trocar por Jesus por coisa nenhuma neste mundo. Por nada, por nada, por nada. Tudo que você conquistar nessa terra, tudo que você conquistar aqui nessa terra, vai ficar para outra pessoa. Tudo que você conquistar, tudo que você conquistar, dinheiro, fama, mulheres, tudo vai ficar para outra pessoa. Mas Jesus é diferente, porque Jesus é para a eternidade. Jesus é para sempre, é para sempre. Essa vida que nós levamos aqui, 70, 80, 90, 100 anos, ela finda. Mas a vida que Jesus tem para nós é a vida eterna. É para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre. Não existe nada igual a Jesus. Não existe nada igual a Jesus. A gente vai continuar orando por vocês. A gente vai continuar orando por vocês. E para você, meu amigo, que foi convidado para estar aqui hoje à tarde e recebeu esse convite, experimenta, só experimenta a conhecer Jesus. Fala para esse teu amigo: olha, eu quero conhecer mais sobre esse Jesus. Fala para mim mais sobre esse Jesus. Porque aí você vai ver milagres. Milagre é uma coisa tão pequena, irmãos. Tão pequena, tão pequena, tão pequena. Sabe esse rapazinho aqui de amarelo? Ele não podia ter filho. Não podia. Era impossível ter filho. E hoje a filha dele anda correndo aqui pelos corredores. A gente vê essas coisas aqui na igreja, irmão.
pessoas que não podem engravidar e têm filho, pessoa que estava à beira da morte e de repente volta à vida. A gente vê isso aqui, mas milagre é pouco. O maior milagre que Jesus faz na nossa vida é transformar o nosso coração. E aquele homem que dava trabalho para você, adúltero, safado, beberrão, ele é transformado em uma outra criatura, em um novo homem. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Ele transforma a nossa vida por inteiro. Pega aquela pessoa que não tinha dignidade e coloca para sentar na mesa como se fosse um príncipe. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Amém? Queria chamar o pastor Rafael. Glória a Deus. Seja uma alegria ter vocês aqui. A gente está acabando. Só antes da gente encerrar, fazer a oração final, quero dizer a todos os nossos amigos, aos que estão sendo abençoados nas mais diversas áreas, nós somos uma comunidade de fé. E se você quiser caminhar e crescer na caminhada de Jesus, nós também podemos ajudar. Tanto você que está aqui, quanto você que está, nosso convidado por aí. O seu amigo que lhe trouxe, ele participa de um grupo pequeno, e aí você vai procurar ele e vai dizer assim: me leva para a tua célula, eu quero participar do grupo pequeno. Você vai dizer mais: eu quero ser discipulado por você, me ajuda a aprender a ler a Bíblia, a aprender sobre o Senhor, a aprender sobre os caminhos do Senhor, e Ele vai te ajudar. E você que é da igreja, convide para participar do seu grupo pequeno, venha se envolver, ser parte da nossa comunidade. Será um prazer conviver nessa fé, nessa família com você. Eu queria pedir uma salva de palmas para todos os nossos amigos. Alegria ter você aqui. Obrigado, alegria ter você aqui. Os nossos cultos normalmente são às 10 da manhã. A gente tem culto às 10 da manhã. Às 17 horas, se você aparecer aqui, você não vai encontrar ninguém, não. Então nem venha de novo às 17 horas. Ou é 10 ou às 18. 10 é aqui, onde nesse prédio é onde dá mais gente, às 10. E às 18 no nosso auditório menor, onde está sendo o culto com as crianças. Então você é nosso convidado. Temos escola dominical às 9 da manhã. A partir das 8 e pouco já tem café da manhã. Tem escola dominical à tarde também, a partir das 17, tem uma turma. Vocês podem vir conviver conosco. Temos os grupos pequenos. Antes de sair, como hoje estamos com a casa bem cheia de amigos, nós temos uma porta de emergência, saída aberta aqui à sua esquerda, e tem a porta da frente. Você pode sair pelos dois lugares, vai dar no mesmo lugar lá embaixo, tá? Para não precisa ficar todo mundo tentando sair pela porta da frente. Tem uma escadazinha aqui do lado para te ajudar, tá bom? Bênção ter você aqui. Você pode levantar suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém.